Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai decodificar a lógica interna e, acreditem, a mecânica física bem fascinante de uma jornada espiritual. Acompanhando a descida de uma colônia superior em direção à Terra, o que mais chama a atenção não é só a questão moral de tudo isso, mas a riqueza técnica. O texto base de hoje não trata o reino espiritual como uma névoa mágica, sabe? Mas sim como um ambiente regido por leis físicas, energéticas e logísticas super precisas. Então vamos observar André Luiz, Vicente e o instrutor Aniceto rompendo as camadas atmosféricas até chegarem ao Rio de Janeiro. Então, vamos mergulhar direto nisso. Essa citação quebra na hora aquela expectativa clássica de uma viagem etérea. Quando a gente pensa em espíritos cruzando dimensões, logo vem à cabeça seres flutuando livremente, não é? Mas o texto introduz uma verdadeira tecnologia espiritual. Estamos falando literalmente de uma máquina, algo como um pequeno automóvel com asas, movido a fluidos elétricos acumulados. Pois é, a dimensão espiritual tem uma engenharia e indústrias próprias. Incrível! Aqui está o nosso itinerário de voo para a análise de hoje. Tópico 1. A partida e a máquina. 2. A travessia das sombras. 3. A natureza do Sol. 4. A física da volitação. E 5. Chegada ao Rio de Janeiro. Vamos lá. Ponto 1. A partida e a máquina. Depois das emocionantes despedidas no posto de socorro, o que surpreende de cara é a especificidade dos métodos de viagem. O transporte não é nada uniforme. O mentor, Aniceto, explica que aquela máquina voadora tem limitações severas, ela só funciona até o meio-dia. Depois desse horário, o veículo precisa voltar e a jornada segue com uma caminhada super árdua por zonas mais densas. Isso até eles alcançarem uma zona magnética específica que permite a volitação, que é basicamente aquele voo pairado, ou seja, uma rota calculada milimetricamente. E o motivo de eles precisarem caminhar levanta um conceito fascinante. Aniceto explica que isso acontece porque os viajantes ainda não desenvolveram o que ele chama de asas espirituais. E olha, não estamos falando de um dom mágico concedido do nada, mas de uma lei científica inevitável. É literalmente uma habilidade para superar a resistência vibratória e ela só é adquirida através de muito esforço, suor e trabalho espiritual. Passando para o ponto 2, a travessia das sombras. Vamos ver como essa jornada se desenrola num cronograma super estrito. Exatamente ao meio-dia, eles desembarcam em um modesto posto de abastecimento e reparo de máquinas. E sim, incrivelmente, existem oficinas mecânicas no trajeto. A partir dali, são 2 horas de uma caminhada pesadíssima até começarem a ver a luz solar rompendo a escuridão. E no total, são 4 horas de locomoção contínua até a crosta terrestre. Esse relógio de missão dá uma escala muito real ao espaço que eles estão percorrendo. O choque ambiental dessa caminhada é bem profundo. A diferença é gritante. O local de origem era leve e luminoso, mas essa zona de sombras é intensamente fria e coberta por uma névoa densa. A densidade do ar altera fisicamente a respiração dos viajantes. Eles sentem o peso do ambiente de uma forma quase sufocante, o que prova pra gente que o corpo espiritual realmente sofre com as variações de pressão e densidade da atmosfera. O ponto crucial aqui é entender do que exatamente é feita essa névoa tão pesada. É aí que entra o conceito de matéria mental. Essa escuridão toda não é um fenômeno meteorológico comum, não. É uma construção literal das emissões vibratórias inferiores da nossa humanidade. É como se fosse uma poluição mental coletiva que vai se acumulando, formando resíduos que, inclusive, abrigam criaturas indescritíveis. Ou seja, a física desse lugar é ditada pelo estado psicológico da própria Terra. Atravessar esse verdadeiro lixo mental da humanidade traz uma epifania. É uma jornada muito dolorosa que exige que eles desviem de formas monstruosas nas sombras. Toda essa agonia tátil gera um respeito imediato, um respeito profundo pelos guias. Fica muito evidente o sacrifício imenso e a disposição extraordinária que esses missionários precisam ter para atravessar essa lama densa todos os dias, só para prestar assistência na Terra. Tópico 3. A natureza do Sol. Seguindo o cronograma da missão, a equipe finalmente vislumbra aquele alívio indescritível da luz solar que traz um calor brando e super revigorante. E a reação deles é de pura reverência. Aniceto fica emocionado e descreve o Sol como, nas palavras dele, a mais alta imagem de Deus que conhecemos. O Sol é tratado no texto não apenas como uma fornalha de plasma, mas como um grande distribuidor universal de força vital divina que penetra pelas várias dimensões. E isso ilustra de forma brilhante a mecânica cósmica da coisa. A luz do Sol não é estática, ela interage de forma dinâmica com o magnetismo de cada esfera no sistema solar. Na Terra, o Sol age de acordo com as propriedades da nossa crosta. Na colônia espiritual, ele se adapta aos elementos de vida de lá.
Em Júpiter, o efeito visualizado é totalmente diferente, e em Vênus, diz o texto, ele ilumina com ousadia. É como se a radiação solar sofresse uma refração específica dependendo da composição vibratória de cada dimensão. Fascinante, não é? Ponto 4. A física da volitação. Com as energias renovadas, a aproximação final se inicia. Curiosamente, a Terra não aparece para eles como uma esfera distante no espaço, mas como uma vasta paisagem que vai se interpenetrando com as regiões espirituais. E é exatamente ao entrarem na zona de influência direta da nossa crosta que a volitação é, digamos assim, desbloqueada. Aniceto explica que esse contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária é o que permite usar o foco mental para transformar a força centrípeta. E assim, eles conseguem finalmente voar rumo ao destino. Então, a grande questão é, como se navega nesse espaço aéreo invisível? O guia revela que, a partir daquele ponto exato no campo magnético da América do Sul, qualquer bússola física terrestre funcionaria perfeitamente nas mãos deles. Mas, para os viajantes espirituais, o instrumento vital de navegação é a própria mente. A educação do pensamento e o foco absoluto são indispensáveis para manter a direção correta, substituindo totalmente a necessidade de instrumentos físicos. E chegamos ao último tópico, o 5, chegada ao Rio de Janeiro. Usando a volitação, as matas de Petrópolis logo surgem no horizonte, e eles descem rapidamente em direção ao movimentado Rio de Janeiro. Mas tem um detalhe incrivelmente humano que acontece aqui, a exaustão. Aparentemente, até mesmo entidades que são capazes de atravessar dimensões precisam de uma brisa fresca do mar. A descida cobra um preço físico severo dos viajantes. A primeira providência do instrutor é levá-los até a beira-mar para fazerem intensos exercícios respiratórios, absorvendo o prana do oceano para conseguirem se recompor. O cenário nas ruas do Rio cria um contraste muito, mas muito vívido. De um lado, a gente tem esses viajantes repletos de sabedoria cósmica, exaustos, respirando fundo ali na Bahia. Do outro, o nosso conhecido caos urbano. Ônibus barulhentos, lotados e pedestres super apressados. As pessoas caminham totalmente alheias à presença dos espíritos, com as mentes ancoradas inteiramente nos problemas materiais do dia a dia. São literalmente dois mundos ocupando o mesmo espaço, mas completamente invisíveis um para o outro. A narrativa chega ao seu momento de repouso de uma forma bem poética. Exatamente quando a noite cai e as luzes elétricas físicas começam a se acender na metrópole, Aniceto conduz seus aprendizes fatigados para um local de descanso. Ele revela que a colônia espiritual mantém refúgios, como se fossem postos avançados secretos, bem ali, ocultos na crosta terrestre, operando em total silêncio no coração da cidade caótica. Analisar toda a precisão dessa jornada realmente muda a forma como a gente enxerga a nossa realidade material, não é verdade? A Terra deixa de ser um mundo isolado e passa a ser vista como uma gigantesca estação de trânsito em uma vasta malha cósmica. O que nos leva a uma reflexão inevitável. Enquanto as luzes da cidade se acendem esta noite e o barulho do trânsito continua lá fora, quais viajantes invisíveis e exaustos podem estar passando silenciosamente neste exato momento pelas multidões apressadas ao nosso redor? Fica aí o convite para observarmos o nosso cotidiano com uma nova e fascinante perspectiva. Até a próxima análise.